Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Uma alegria, uma satisfação imensa saber que toda semana nós temos a oportunidade de estarmos aqui para compartilhar histórias de negócios, também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Sérgio Gaiotto. O Sérgio é Chief Data Officer da Oi. Gaiotto, prazerzaço recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Coincidentemente, descobrimos agora que nós somos da mesma cidade, Jundiaí. Seja bem-vindo ao programa da Prime. Muito obrigado pelo convite. E sim, somos da mesma cidade, o que é muito bom. Ficou bem pertinho para chegar aqui. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, a tua trajetória. Você acabou entrando na Oi justamente na pandemia, mas você já tem uma trajetória de sucesso, de conquistas, de realizações. Se você puder compartilhar essa trajetória para o nosso telespectador, por favor, Gaiotto. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar um pouquinho, até porque eu busco estar ensinando em palestras e trabalhos voluntários, então está sendo mais do que uma pergunta, um presente. Eu tive a oportunidade de começar, vou falar com dados que efetivamente, né, porque for falar lá do início fica muito distante. Eu já sou um BI-nossauro, porque eu comecei com o BI no comecinho dos anos 2000. Tive a oportunidade de fazer algumas soluções bem grandes, inclusive na época o cartão de crédito estava sendo lançado, efetivamente. E desde então me apaixonei por essa questão de perceber que dados traz conhecimento e com esse conhecimento você toma decisões, efetivamente. Mas não são conhecimentos que a capacidade humana infere por si só. Você precisa ali estar aplicando modelos estatísticos, que é o famoso data mining, que hoje nem se fala mais, né? Ele foi substituído pela ciência de dados e assim por diante. Então eu comecei isso no meados dos anos 2000, tive a oportunidade de trabalhar mais sobre o assunto em 2012, que é quando o nome análise preditiva começou a se tornar ciência de dados. Tive a oportunidade de onde eu estava, que era na Ticket, de aplicar alguns modelos, foi super interessante. E a partir daí eu não parei mais, passei por outras empresas. Tive a oportunidade de montar uma BU, uma Business Unit, numa consultoria, trabalhando efetivamente com Advanced Analytics, IoT e inteligência artificial. E aí, à frente desse tipo de estrutura, trazendo pessoas, preparando e conseguindo entregar nos clientes, foi realmente onde eu pude errar muito, acertar muito. E um belo dia, a Oi fez um convite, que era, vem para cá ajudar a gente a criar a nova Oi. Eu falei, gostei disso aí. E o meu líder, né, mais do que um chefe, ele me fez 2 promessas e ele cumpre até hoje. Muito trabalho e autonomia. Então, acho que isso é um pouquinho da minha trajetória, se eu puder resumir. Agora, você passou por diversos segmentos, mas sempre no caminho da data, né? E transformação, tecnologia. Quando você percebeu que você tinha essa inclinação para esse caminho, Gaiotto? Eu comecei lá atrás, né, que estava comentando, como programador. E era interessante porque a cada novo programa desenvolvido, o que a gente brinca, né, a cada código escrito, dava um prazer a mais ver aquilo funcionando e o valor que trazia para o cliente, para as pessoas que estavam utilizando, né? E eu percebi que dados se tornou uma paixão diferenciada e foi uma grande sorte, porque no fim do dia, hoje é o maior hype, é aquilo que traz valor para a companhia de forma diferenciada. Eu percebi isso quando eu tive a oportunidade de entender que, diferente de desenvolver um programa, trabalhar com dados, ele tende ao infinito. Porque quando você elabora uma hipótese, né, você olha para um conjunto de informações, uma situação que acontece com pessoas, clientes, fornecedores, não importa a relação que você tenha, e você entende que aqueles dados podem responder de várias formas, tudo depende da hipótese que você formula, isso foi muito sexy. Isso foi muito favorável, foi excitante porque não tinha fim. Um programa você vai, desenvolve, entrega, está pronto. Né? E eu continuo gostando de programar, mas trabalhar com dados se tornou uma paixão por isso, porque quanto mais você pergunta, mais respostas você tem. E se existe uma verdade no mundo, que são as perguntas que movimentam o mundo, os dados são parte da resposta.
Então aí eu acho que juntou o útil com o agradável e continuo nesse mundo. Não consigo me enxergar ainda fora desse mundo de análise em si, de entendimento do comportamento humano, de poder estar contribuindo, inclusive, com isso, né? Porque você pode usar para os dois lados, né? Tanto para você influenciar, trazendo informações, às vezes danosas, mas vamos para o lado positivo, né? Que é você trazer aquilo que há de diferencial, como melhorar a vida das pessoas. E dados hoje é um ponto bem importante. Agora, você acha que essa questão do entendimento da relevância para a tomada de decisão nas empresas está concentrada nas grandes corporações? Ou você entende que as médias, até as pequenas, já entenderam a necessidade e a importância de você ter e interpretar os dados para tomar decisão, Gayoto? Bom, vou falar Brasil, que lá fora cada país ou cada continente está num nível de maturidade diferente. Mas quando eu olho o Brasil hoje, é interessante que se você pegar as startups, elas já nascem orientadas a dados, que a gente chama de data-driven. Né? Quando você olha as grandes, os executivos estão percebendo que tem um diferencial. Tem algo a mais que eu posso fazer quando eu olho para os meus processos atuais. Porque no fim do dia, a inteligência artificial ou estatística aplicada ao negócio, ela é você pegar modelos de trabalho atual, onde você fazia análises descritivas, cálculos simples, entendimento, até mesmo projeções, ou baseada em feeling, ou baseada em experiência, e trazer isso para a estatística, né? Usando hoje, e foi o que possibilitou, aliás, o que possibilitou o uso grande da inteligência artificial e da estatística em si, foi o barateamento da tecnologia e a acessibilidade, principalmente em tecnologia de nuvem. Então, em respondendo a sua pergunta, as grandes empresas já perceberam, sim, porque felizmente tem acesso a grandes consultorias, a grandes eventos, a grandes discussões, e os líderes estão falando desse assunto há bastante tempo. E as pequenas, né, principalmente as startups, elas já nascem com esse data-driven. Agora, as médias, elas ficam bem no meio do caminho. Às vezes você tem um corpo executivo um pouco mais antigo, que não entende o valor, não porque despreza, mas porque realmente não consegue tangibilizar como que eu faço um plano de negócios para provar que isso traz um diferencial competitivo. E realmente não é trivial. Você precisa estar rodando um pouquinho para poder entender. E às vezes também não tem acesso ao conhecimento. Né? Às vezes ali aquele resultado ele é suficiente, ele atende ao corpo que está ali. Então você tem os dois mundos, mas felizmente eles estão sendo espremidos e ouvindo um pouco mais. Eu já venho conversando com colegas, percebendo empresas que têm interesse, principalmente por conta dos novos entrantes no mercado. Tá. Os jovens estão, obviamente, tentando ser absorvidos, porque tem muitas vagas disponíveis, tem um apagão gigantesco de mão de obra qualificada. Então, esses jovens que entram no mercado, eles conseguem oxigenar um pouco mais essas empresas. Olha, por que a gente não aplica aqui o modelo de machine learning? Por que a gente não olha essa informação, mas antes de olhar, a gente organiza ela, porque ela tem uma volumetria muito grande, eu posso aplicar técnicas de Big Data. Eu estou simplificando aqui, mas efetivamente existe hoje os apaixonados, né, pela solução, quando deveria ser apaixonado pelo resultado, mas isso ajuda a potencializar uma necessidade, ajuda a potencializar em cima de uma necessidade a aplicação desse tipo de trabalho. É bem interessante. Agora, você, além de executivo, também tem uma história aí com a área educacional, né? Como é que isso nasceu e por que você tem essa dupla ação aí no mercado, Gayoto? Essa parte sempre foi um sonho. Eu sempre sonhei ser professor, né? Eu sempre achei um absurdo quando as pessoas falavam assim: você é o quê? Eu sou professor, trabalha com o quê? Né? É péssimo, porque professor, ele é o nosso segundo mentor, né? Depois que você sai da família, você tem sua família e tem um professor. E eu sempre tive o sonho de lecionar. E eu tive a oportunidade de fazer isso na FIAP. Tudo bem, né? Jovens, adultos, muitas vezes independentes, que pagavam o seu próprio curso, mas com grande interesse. Aquilo foi desafiador. E ensinar é aprender duas vezes, isso é um fato. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Senai, com um curso de pós-graduação, que na época nós desenhamos a consultoria, um time especificamente, e a ementa, e o MEC aprovou, e nós aplicamos o Senai essa pós-graduação. Também foi um prazer incrível, conhecer pessoas incríveis, e fora o contato humano, né? Mas aí quando eu cheguei na oportunidade de ser voluntário mesmo, aí eu não sei explicar. É diferente. É diferente, é emocionante, é leve. 1 minuto ele leva, sei lá, 10 minutos.
Eu sinto cada passo que é dado. Você percebe o valor que você leva para aquela pessoa, geralmente para aquele jovem carente que mora na periferia ou numa favela e não tem acesso a uma qualidade de estudo, não tem acesso a ser ouvido. Porque é muito difícil você, por padrão, identificar quais são as formas de aprendizado que aquela pessoa tem. E durante ali, aplicando andragogia, né, que é técnica de ensino para adultos, você já consegue penetrar um pouco mais ali e levar um diferencial. E quando você percebe que as suas falas refletiram de alguma forma, isso sim é a paixão. E eu acredito muito no equilíbrio. Poxa, se a gente tem tantas bênçãos, a gente tem que levar para o mercado, tem que levar isso para o universo, tem que flui através de nós, né? Tem que fluir. Isso é exatamente ser instrumento, né? É não algo reter, maravilhoso. ser egoísta, ser reter, né? Exato. Eu costumo dizer que eu estou aqui nesse mundo para servir. Então, se essa é uma forma que eu posso fazer, eu quero. E entre os meus sonhos está, sim, ter um curso para jovens sobre análise de dados. Porque se ensinar adultos sobre análise de dados é difícil, pense você para um jovem. Já fiz algumas pesquisas, achei algumas literaturas estrangeiras, né, muitas vezes fora do Brasil, mais acessíveis porque são em inglês, e tem muita coisa boa que a gente pode fazer para poder começar a levar esse tipo de conhecimento, que é necessário. Porque quando você cria o raciocínio crítico, e efetivamente esse raciocínio crítico te permite ser tangibilizado, né, ter um produto nascendo ali com você, aquela criança, aquele adolescente percebe que é muito mais do que teoria. Eu, como amigo também, sou uma pessoa que acredita muito na necessidade da gente inspirar as pessoas, ajudar as pessoas. Eu vou pedir a licença do amigo para um rápido intervalo. Claro. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Gaioto. Nós voltamos no instante. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Olá, sou Leonardo Teixeira, da PKT Desenvolvimento Empresarial, associada à Fundação Dom Cabral. Atuamos na região de Campinas e Sorocaba há mais de 10 anos, atendendo empresas de todos os setores em trabalhos customizados. Desenvolvemos a 4 mãos junto às empresas programas de capacitação e intervenção empresarial. Os programas de capacitação visam ajudar as empresas em elevar o conhecimento em gestão do seu time, em qualquer setor, área comercial, financeira, liderança, entre outros. Além disso, ajudamos a estruturar as áreas com intervenções, que são transferência de conhecimento para a empresa, para que ela possa desenvolver internamente junto à sua equipe as ferramentas de gestão. Para mais informações, segue abaixo o nosso contato. Muito obrigado. Voltamos. Gaioto, nós, agora nesse segundo bloco, eu queria abrir perguntando se você teve, durante a sua trajetória, alguém que te inspirou, alguma pessoa, algum executivo que foi referência para você, ou que te deu um empurrãozinho quando você precisava, porque a gente sempre precisa reconhecer as pessoas que fazem ou que fizeram parte da nossa história, né? Quem que você tem aí para compartilhar? Eu não quero ser injusto, porque tem muitas pessoas. Então eu vou, se você me permitir, eu vou ser muito breve, falar alguns nomes que me acompanham durante a vida. Lá no comecinho tinha o Carlos Donato Petrolini, Silvio de Melo Goulart, Alice Saca. Eu era office boy. Me deram a chance de poder começar a trabalhar no escritório A, B e assim por diante. Depois disso,
eu fui reconhecido por um amigo de faculdade que era empreendedor, Antônio Rocha, me levou para a consultoria dele. Eu estava numa empresa de 80 mil funcionários antes, um banco, comprando mais 3 na época. Aí ele falou, vem para cá trabalhar como programador. Quantas pessoas? Tem 16 funcionários aqui, estou indo. Então, alguma coisa tinha. Me picou aquele bichinho. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer Marilene Bittencourt, que se tornou uma grande amiga. Ela é uma mentora, ela é coach. Sempre que eu precisei, ela estava lá e, sem dúvida alguma, se hoje eu sou um executivo com a postura correta e qualidade correta, é uma pessoa que não só me inspirou, mas como me ajudou a conquistar esse espaço. Gustavo Chigarino, Ronaldo Fernandes, Lia Eri também foram pessoas que eu estava num momento ainda muito estranho, não tinha a postura adequada, eles me ajudaram muito a entender isso e apostaram em mim. O William Nakazone foi o cara que acreditou na minha ideia de abrir uma unidade de negócio na consultoria de Advanced Analytics, IoT, Machine Learning. Então, um cara também. Teve 2 pessoas que me apoiaram muito, falou, vai, faz mesmo, ele vai ouvir. Adriano Mota e Georgiane Ditrani. E os últimos, né? Vitor Lentini, que foi um cara que apostou pela minha experiência. Luiz Médici, que me ajudou a entender o valor que eu tenho, que eu não fazia a menor ideia, não sabia mensurar isso, né? E me ajudou, um cara incrível, nunca falei isso para ele, e é um baita executivo. Está falando agora. Está falando agora para ele. Exatamente. E hoje, uma das pessoas mais humanas, que é o Rogério Takanagi, ele sim é uma inspiração. Meu líder hoje, ele é VP de Estratégia e Experiência do Cliente, o Taka, né? A gente chama de Taka. Ele me mostrou que um executivo é ser humano. Ele é um cara que acolhe, ele é um cara que... Um dia eu fiquei doente, ele virou e falou assim, por que você não comentou que ficou doente tal dia? Eu falei, não queria incomodar, era final de semana. Não, mas eu ia te mandar uma boa energia. Então, você percebe? Ser humano, né? É um ser humano, é uma pessoa conectada com o mundo, é uma pessoa que precisa ter mais pessoas assim nesse planeta. Além de ser um cara incrível como profissional e mentor, né? Um professor. Então, eu não podia deixar de falar dessas pessoas, e tem muito mais gente, porque está na minha biografia, né? Está na minha vida. A versão que eu sou agora, e eu estou bem feliz com essa versão. Óbvio que eu quero melhorar todo dia. Eles são grandes responsáveis, porque eles me ouviram, bancaram, acreditaram. E eu também faço isso com toda pessoa que chega em mim. Eu nunca tive dúvida disso. Sempre, 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 sempre. Seja meu enteado, seja meus amigos, seja amigo dos meus amigos, sejam indicações, né? Porque... Poxa, você é corrente do bem. Poxa, eu faço o bem para você. Quando você estiver no momento certo, aprendi isso com um amigo recentemente. Quando você estiver no momento certo, se você chegou onde você queria, ajuda outra pessoa. Vamos fazer um corrente do bem. Se cada um fizer um pedacinho, a coisa funciona. Agora, Gaioto, nós falamos da tua trajetória como executivo, falamos da tua trajetória como professor acadêmico, e nesse universos diferentes, ainda você precisa ter um tempo para promover relacionamento, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, promover o tão falado e famoso network. Como é que você consegue aí equilibrar esses pratinhos e não deixar de cuidar dos seus relacionamentos profissionais? Eu gosto da pergunta porque isso não é muito recente, mas também todos os dias eu estou atento. Surgiu um termo por conta das redes sociais chamado FOMO, né? Que é Fear of Miss Out. Então, se você tem medo de estar fora das coisas, né, de não estar atento, isso me pareceu estranho e me ensinou o seguinte: eu não preciso me preocupar com o FOMO. Eu tenho que me preocupar com o que é prioridade. A partir do momento que eu entendi o que é prioridade para mim, e aí veio a pandemia e deu uma lição na gente gigante, porque não é só network, é network presencial. A gente adicionou agora na palavrinha, né? Network digital, network presencial. Isso me mostrou que isso faz parte da minha vida profissional e pessoal. Então, quando eu tenho a oportunidade de conhecer um novo executivo, e isso acontece bastante, LinkedIn, às vezes um contato que indicou, eu queria conversar com você, apresentar um produto, apresentar um serviço, isso acontece com frequência. Eu sempre ouço. Legal. Sempre ouço por vários motivos. Primeiro, com certeza ele tem alguma ideia que eu jamais iria alcançar ou pensei, né? Quem pensa o contrário, eu sinto muito, está perdendo oportunidades. Certamente ali eu posso ter iniciar uma grande oportunidade de aplicar um novo modelo de trabalho ou conhecer um novo amigo, ou simplesmente falar, deixa para a próxima, a gente entende o que fazer.
E o mais importante desse tipo de relacionamento, que eu aprendi também, não enrole nem desafie. É muito comum executivos desafiarem uma pessoa mais técnica que quer fazer uma venda ou quer fazer uma apresentação. Pelo contrário, acolha, né? Já que você está ali, mostre essas agilidades que você tem. Então não foi só priorizar uma agenda para poder conhecer pessoas novas, empresas novas. Não, eu também estava lá, eu estou sempre nessas reuniões aberto a mostrar as fragilidades, mostrar aquilo que eu não sei fazer ou que eu ainda não consegui entender como fazer, para que talvez essa pessoa, empresa, consiga me dar uma visão ou fazer parte daquela solução. E acredite, acontece, com frequência. Olhando para o futuro, o que nós podemos esperar desse empreendedor executivo, professor Gaioto? O que tem no teu radar como próximos passos? Compartilha aí com a nossa audiência, por favor, Gaioto. Eu já ensaiei podcasts. Eu já sei até vídeo no YouTube que eu jamais irei falar o nome, porque é uma época muito mais nerd. Mas, sim, eu quero começar a lançar alguns artigos falando de curtíssimo prazo. Eu já estou exercitando alguns e um podcast que eu quero voltar, quero retomar, quero falagaioto.com.br, mas isso foi um sonho que eu fiz, 5 capítulos, parou lá. Essa é a parte mais de divulgação, de entregar para o mundo um pouco do que eu sei. Realmente buscando mais os jovens, uma linguagem mais simples. Agora, como executivo, eu tenho que continuar estudando, tenho que continuar me aprimorando. Eu tenho um diferencial hoje como executivo, que eu sou um cara que entendo muito tecnicamente, entendo de business, eu sei falar com as duas partes. Então, eu consigo conversar desde o analista júnior até o CEO da companhia, o que obviamente me traz um diferencial, porque consigo ser assertivo e, mais do que isso, mentorar. E eu quero continuar evoluindo nesse conhecimento com estudos. Aonde eu estarei daqui 5 anos? Em algum lugar que precise se reinventar. Hoje é a Oi. Eu estou no meio de um projeto gigante, apaixonante, que tem sido transformar essa empresa, torná-la novamente uma das maiores empresas do Brasil. Hoje ela tem parte da fibra ótica, uma sociedade com a BTG, recentemente aprovada pela Anatel CAD. Temos também estamos estruturando fortemente a parte do marketplace. E tudo isso, um projeto que o meu líder me confiou, que é o Strategy Data Driven. Então, hoje a empresa inteira fala de dados, porque a gente teve a oportunidade, autonomia e patrocínio para trazer isso para cá. Então, sem dúvida alguma, o que me estimula são desafios, isso eu não tenho dúvida. Tá? Mais ligado a dados, muito provavelmente metaverso, que vem chegando, mas já existe em alguns aspectos, sem dúvida alguma. Free Fire, que são joguinhos, já são metaversos daqueles gamers, então tem algumas coisas que eu gosto de estar discutindo, mas sempre ligado a dados, a entendimento humano, né? E eu estou me preparando para poder escrever um artigo pesado sobre Internet Behavior. Isso sim é algo que está muito ligado ao Gaioto de um futuro próximo, né? Tá cada vez mais entendendo o comportamento e como que você consegue ajudar, não só no consumismo de uma pessoa, mas ajudar na saúde, na sua vida financeira, na consciência da que aquela pessoa é capaz. E existem possibilidades hoje de você fazer isso. Não são simples, mas existe. Então o Gaioto do futuro é esse. Continuar estudando e se desafiando e se desenvolvendo como profissional e pessoa. E para a gente fechar o nosso programa, quando você fala de olhar para o futuro, imagino que você tem um olhar naquilo que você está construindo como legado. Como é que você quer ser lembrado quando você for embora aqui desse nosso ambiente, for para uma outra dimensão? Como é que o Gaioto gostaria ou deseja ou está buscando ser reconhecido ou ser lembrado? Eu não sei se eu busco ser lembrado, mas eu busco deixar um legado. E esse legado está ligado, certamente, a ajudar as pessoas. Isso eu não tenho dúvida alguma, de alguma forma. Eu estando na empresa hoje, eu consigo ajudar pessoas. Sejam aquelas que estão comigo lá dentro, sejam os seus dependentes. Eu estando fora, fazendo trabalho voluntário, eu consigo ajudar pessoas. Mas esse é o tipo de legado que eu quero deixar. Que se a gente quiser e fizer uma doação própria, de tempo, esforço, dedicação, a gente consegue sim melhorar a vida das pessoas. Por elas, a partir delas, ajudando-as. É isso que eu acredito. Prazerzaço tê-lo aqui no programa. Obrigado pela gentileza. Obrigado Seja a vocês, sempre obrigado bem-vindo. a todos que assistiram.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança.